Fala, galera, beleza? Mais uma aula de matemática. Professor Clayton, vou falar um pouquinho sobre critérios de visibilidade. Isso ajudará bastante aí, principalmente na fatoração e no mínimo múltiplo comum, MMC, beleza? Vamos lá? Então, ó, primeiro, divisibilidade por 2. Vamos lá? Então, pessoas, um número, ele é divisível por 2, se, somente se, ele é um número par. Ou seja, se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, o número 18, o número 1540, percebe? Eu só analiso o algarismo das unidades. Então, termina em 0, termina em 8, é divisível por 2, é um número par. Beleza? 1296 é um número par, portanto, é divisível por 2. Depois, 1892 também é um número par, termina em 2. E vou dar mais um exemplo, o número 20.986, beleza? Existem infinitos exemplos, eu peguei alguns aqui, tá? Então, terminou, algarismo da unidade, número par 0, 2, 4, 6 ou 8, você já sabe que esse número é divisível por 2, ele é um número par, beleza? Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Professor, não entendi. Então, ó, vamos pensar no número 2736. Vamos verificar se esse número é divisível por 3. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar os algarismos, claro, em valor absoluto, 2 mais 7 mais 3 mais 6, e vai adicionar esses valores, beleza? Então, fazendo essa adição, você tem 9, você tem 12, você tem 18. 18 tem na tabuada do 3, ou seja, é divisível por 3? A resposta é sim. Portanto, 2.736 é divisível por 6. Vamos supor que esse resultado você tenha dúvidas se é divisível por 3. Tudo bem? Então, faz de novo o processo. Pega 1 mais 8. Então, 1 mais 8, resposta 9. Então, 9 tem na tabuada do 3. Portanto, 18 é divisível por 3, 2.736 também. Então, como resposta, tá? Não se esqueçam disso. Como resposta, você vai escrever assim, 2.736 é divisível por 3. Beleza? Esse é o critério de divisibilidade por 3. Agora, vamos lá. Divisibilidade por 4. Exemplos. Então, um número é divisível por 4 quando ele termina em 00 ou quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Por exemplo, 1.000, ou melhor, 14.000. Então, você olha, ó, os dois últimos algarismos, 00. Então, 14.000 é divisível por 4. Beleza? Ok? Vou fazer mais um exemplo desse, tá? Então, ó, mais um exemplo. Vamos supor que eu queira saber se o número 80.944 é divisível por 4. Então, você vai fazer o seguinte. Como ele não termina em 00, não é tão direto assim. Então, você pega os dois últimos algarismos, ou seja, 40 e 4.
44 é divisível por 4? Quando executa essa divisão, a resposta é sim, é 11. Sim, né? Portanto, a gente conclui, os dois últimos algarismos é divisível por 4. Em outras palavras, o 80.944 é divisível por 4. Beleza? Ok? Próximo critério de divisibilidade. Critério de divisibilidade por 5. Esse é simples, tá? Então, um número é divisível por 5 quando esse número termina em 0 ou 5. Então, todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Beleza? Então, ó, exemplos. Vamos supor que você queira saber se o número 20.985 é divisível por 5. Percebe que o algarismo das unidades, ou seja, esse número termina em 5. Portanto, é divisível por 5. Ok? Ah, professor, só analiso então o último algarismo, o algarismo das unidades. A resposta é sim. Beleza? Então, o critério do 5 terminou em 0 ou terminou em 5, significa que o número é divisível por 5, não precisa analisar mais nada. Beleza? Próximo critério de divisibilidade por 6. Bom, vamos lá. Critério de divisibilidade por 6. Todo número é divisível por 6 quando ele termina, ou melhor, quando ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Exemplo. Vamos supor que eu queira verificar se o número 266 é um número divisível por 6, tudo bem? Você vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos verificar se ele é divisível por 2. Então, por 2, a minha resposta é sim. Professor, por quê? Porque ele é um número par. Se ele é um número par, ele é divisível por 2. Tudo bem? Próximo. Agora, eu preciso verificar se ele também é divisível por 3. Tudo bem? Então, ó, bora. Por 3. Então, o que eu tenho que fazer? Critério de divisibilidade por 3. Você precisa somar os algarismos desse número. Ou seja, no caso, eu vou adicionar 2 mais 6 mais 6. Os algarismos do 266. A resposta é 14. 14 não é um número divisível por 3. Portanto, como resposta, você vai escrever que esse número não é divisível por 6. Ou seja, se furar em um dos dois, no caso, a resposta foi sim, porque ele é par, dá para dividir por 2, e a resposta foi não para o 3, eu concluo que ele não é divisível por 6, beleza? Tem que dar certo nos dois, por 2 e 3 ao mesmo tempo, ok? Bom, vamos lá. Critério de divisibilidade por 7. Um número é divisível por 7 se multiplicarmos o último número por 2 e subtrairmos o resultado pelos números que restaram. Se o resultado for divisível por 7, então o número também é divisível por 7. Beleza? Professor, não entendi. Então, vamos lá. Exemplos. Vamos supor que você queira verificar se o número 245 é divisível por 7. Então, procedimento. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o último algarismo, beleza? O último algarismo é 5. Então, você vai pegar o 5 e multiplicar por
2. Você tem como resposta 10. Tudo bem? Próximo passo. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o 24, que foram os números que eu não usei, os números que restaram. 24 e vai subtrair o 10. Ok? Como resultado, você tem 14. Conclusão, né? Como o 14 é um número divisível por 7, então você conclui que o 245 é divisível por 7. Beleza? Vamos supor que você queira verificar se o número 760 é divisível por 7. Então, você vai fazer o seguinte. Pega o último algarismo. Qual o último algarismo? O 0. Então, pega o 0 e faz vezes 2. Claro que 0 vezes 2 é 0, é 0, isso mesmo. Aí você vai fazer o seguinte. Sobraram os números 76. Então, você pega 76 menos 0. 76 menos 0, 76. Conclusão. 76 é um número que não dá para dividir por 7. Então, você conclui que o número 760 não é divisível por 7. Beleza? Bom, esse é o critério do 7. Próximo da nossa lista, critério de divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 se ele termina em 3 zeros, ou seja, 0, 0, 0, ou os 3 últimos números forem divisíveis por 8. Por exemplo, 8.000. 8.000 é divisível por 8. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele termina em 3 zeros. Ok? Isso foi fácil, né? Agora, vamos verificar o número 18.918. Beleza? Então, procedimento. Ele não termina com 3 zeros. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar os 3 últimos algarismos dele, ou seja, o 918. E você vai dividir o 918, os 3 últimos algarismos, por 8. Beleza? Então, você vai executar a divisão por 8. Bom, fazendo essa divisão por 8, claro, você tem 1 aqui, né? Sobra 1. Fiz 9 dividido por 8, sobrou 1. Abaixei o 1. Claro, 11 dividido por 8 dá 1. Sobra 3. Abaixo 8. 38 dividido por 8 vai dar 4. E sobra 6. Beleza? Bom, como o resto não é zero, eu concluo, então, que 918 não é divisível por 8. Conclusão, conclusão, conclusão. O número em questão, 18.918, não é divisível por 8. Beleza? Próximo critério de divisibilidade, divisibilidade por 9. Bom, galera, agora critério de divisibilidade por 9. Bom, um número é divisível por 9 quando esse número, a soma dos algarismos forem divisíveis por 9. Então, se essa soma for divisível por 9, o número também é divisível por 9. É o mesmo critério de divisibilidade por 3. Então, vamos lá. 981 é divisível por 9. Então, vamos verificar. Então, ó, soma seus algarismos. 9 mais 8 mais 1, resposta, 18. 18 é divisível por 9.
Conclusão, conclusão, conclusão. Então, o número 981 é divisível por 9. Beleza? Então, critérios de divisibilidade por 3 e por 9, idêntico. Beleza? Próximo. Critério de divisibilidade por 10. Então, um número é divisível por 10 quando esse número termina em 0. Por exemplo, 2.710. A resposta é sim, porque ele termina em 0. Próximo, 12.346. É divisível por 10? A resposta é não, não termina em 0. Beleza? Os critérios de divisibilidade, eles ajudam, eles aceleram o processo, principalmente em faturação e MMC. Então, é importante a gente saber esses critérios, pelo menos até o 10. Beleza, pessoal? Vem com o pai que você não cai, ok? Até a próxima aula. Abraços.